Doutores, doutoras, vamos prosseguindo com a nossa aula de hoje. Estamos falando sobre provas em espécie, tá? Vou compartilhar minha tela novamente com vocês e nós vamos então dar o devido prosseguimento sobre o tema. Então nós já falamos sobre vários mecanismos de prova, inclusive o nosso último assunto foi sobre exibição de documentos, né? A possibilidade de você requerer ao juiz que a parte contrária apresente um determinado documento ou coisa, né? Dei alguns exemplos para vocês ali que acontece muito na prática, né? Empresas que cobram indevidamente seu cliente, mesmo ele não devendo, então você vai solicitar que a empresa apresente o contrato, né? Aquilo que realmente comprove a contratação, ou ainda o exemplo que eu comentei com vocês do meu cliente sobre loja de pneus, em que nós solicitamos que o cliente traga o pneu, traga a coisa, né, apresente a coisa ao processo para que seja realizada a devida perícia técnica necessária. Bom, tranquilos? Então, continuando, prova documental. Pessoal, a prova documental está ali no artigo 405 e seguintes do Código de Processo Civil. E bem, na verdade, a prova documental é qualquer documento que seja capaz de representar um fato. Então, quando eu falo em qualquer documento, pode ser um contrato, pode ser uma escritura, pode ser uma fotografia, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser um filme, ok? Tudo que for tudo que for documento, seja de áudio, vídeo, que possa comprovar ou representar um determinado fato, é prova documental. Ok? Tranquilos? E será, obviamente, recebida dentro do processo e será avaliado pelo magistrado. Inclusive, um entendimento recente sobre o assunto é que... cortou ali embaixo, tá? Mas é que é o seguinte... pelo conceito amplo de prova, inclusive os dados inseridos em computadores, ok? Arquivos que não são físicos, mas são tão somente eletrônicos, né? Inseridos na memória de um computador, também são provas documentais. Inclusive, hoje, isso está ainda mais materializado, né? Por quê? Porque todo o processo hoje, pessoal, pelo menos aqui no Mato Grosso, seja na Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, é tudo eletrônico, é tudo PJI, ok? Exceto alguns processos mais antigos que inclusive está ocorrendo na natureza híbrida aqui no Mato Grosso, né? Em que o processo ele está metade físico e a outra metade foi digitalizado, né? E aí cabe nós, advogados, agora, por uma portaria do Tribunal de Justiça, em parceria com as comarcas, enfim, de nós realizarmos o escaneamento dos documentos restantes e encaminhar para o PEA, a qual depois esse processo vai se tornar PJI, tá bom? Mas quando os senhores forem advogar, será daqui 2 anos e meio, se Deus quiser, né? Vocês já pegarão todos os processos eletrônicos. Dificilmente haverá um processo físico ainda, tá? Dificilmente mesmo. Essa pandemia acelerou e muito o que eu já imaginava que aconteceria, né? Que seria todos os processos serem eletrônicos. Eu já imaginava que isso aconteceria, até falava em sala de aula, pessoal, em futuro vai ser tudo eletrônico e tal, mas eu imaginava aí mais até uns 5 anos, tá? Em razão da burocracia e, enfim, do grande volume de processo. Mas não, isso vai acontecer ainda este ano, até final do ano, imagino que todos os processos, pelo menos falando do Mato Grosso, né, não posso falar pelos outros estados, até porque não tenho conhecimento e acesso, mas no Mato Grosso, eu acredito que todos os processos já estarão digitalizados. Ou seja, então, mais do que nunca, os documentos virtuais têm validade jurídica, até porque todos que serão anexados no processo serão virtuais, né? Tudo em PDF. Ah, professor, mas é a obrigatoriedade de guardar o físico? É a obrigatoriedade de guardar o físico. E digo mais, a depender se for cheque, nota promissória, o certo é você depositar esse cheque, nota promissória em cartório. Tá? Eles têm um cofre lá justamente destinado a esse tipo de documento, justamente para que a parte contrária alegue que não foi preenchido um dos requisitos, que se chama princípio da cartularidade. Vocês vão estudar isso no semestre mais adiante, tá? Mas o cheque ele só é válido se for o cheque original. Eu não posso apresentar a cópia do cheque. Por quê? Princípio da cartularidade.
Até porque nós estudamos nas aulas anteriores que se eu não tenho o cheque original em mão, significa o quê? Que esse cheque foi pago, porque cadê ele? Né? Ou se eu sou o devedor e estou com o cheque originais em mão, significa o quê? Que está pago, né? Porque está comigo. Tá? Então tem que tomar mais cuidado aí com relação a alguns documentos. Arguição de falsidade. Pessoal, é óbvio que é autorizado pelo ordenamento jurídico que você alegue que determinado documento é falso. Tudo bem? Então vamos imaginar que eu apresento a minha petição inicial com alguns documentos e eu, na minha contestação, certifico que aquele documento é falso e aí eu vou arguir o quê? Eu vou arguir um incidente chamado arguição de falsidade. Está lá no artigo 430 e seguintes do CPC. E ele fala assim, ó, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados da intimação da juntada do documento aos autos, ok? Na contestação pelo réu, né? O réu vai arguir a incidente de falsidade pelo documento trazido pelo autor. Na réplica é pelo autor ou com relação ao documento trazido pelo réu. Imagina que o réu traga nos autos um recibo. Aconteceu já conosco aqui no escritório. Nós alegarmos uma dívida, o réu trazer um recibo no processo. E este recibo, na verdade, era o quê? Era uma nota de combustível que o meu cliente havia assinado. Olha só que loucura. Havia assinado há um tempo atrás, no verso de um documento, no verso dessa nota de combustível. Eles pegaram essa nota de combustível, colaram num papel e escreveram em cima: recibo de pagamento, certifique para todos os devidos fins que eu recebi a quantia tal, 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 tal. E aí tinha a assinatura dele embaixo. E aí, obviamente, na réplica, né, que é o momento oportuno, eu aleguei para a excelência, o documento juntado na contestação é falso. E requer, né, que seja iniciado um incidente de arguição de falsidade para comprovação da falsidade desse documento. Como é que vai acontecer isso, professor? O juiz vai determinar que essa prova seja encaminhada para a perícia. Nesse caso em específico, eu expliquei que no verso havia o quê? Um comprovante de combustível, que daria o motivo do porquê daquela assinatura. Que, muito embora ele havia colado, se o perito conseguisse destacar, ele iria certificar. Dito e feito, foi o que aconteceu. O perito certificou que, de fato, aquela assinatura era correspondente a uma nota de combustível e tal, tal, tal. E aí, essa parte, além de, obviamente, esse documento ser anulado, né? Ele foi condenado em litigância de má-fé. Tá bom? Olha lá. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. Ah, professor, qual que é a diferença? A diferença é que o juiz pode abrir um incidente e já julgar isso e decidir isso agora. Não esperar que isso seja analisado ao final. Ele já pode decidir essa nulidade agora. Fala, excelência, esse recibo é nulo porque é falso, eu quero que já seja certificado isso agora. O juiz já determina que essa prova já vá para a perícia, já faça análise e ele já decida se é nulo ou não. Ou você pode requerer que o juiz faça essa análise ao final, junto com a sentença. Ok? Sem problema algum. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a pretensão e os meios com que provará o alegado. Então, você pode provar a falsidade de várias formas, né? Através de documentos, através de perícia, através de oitiva de testemunha, né? A parte foi lá e trouxe uma declaração que você sabe que é mentira, que é falso. E aí você pode provar isso através de outras provas, né? Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. Então, se a pessoa sabe que o documento é falso, ela tem uma chance aqui. Que chance é essa? Ela pedir para realmente tirar esse documento do processo, né? Obviamente, ela está assumindo que, de fato, o documento talvez não fosse legítimo, né? Mas ela pode, com isso, talvez não responder por litigância de má-fé, né? Além das custas processuais com relação ao exame pericial, que é ela que vai ter que pagar, né?
Porque se ela perder, ela que paga, né? 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada, né? Então, no momento que o juiz der a decisão, ele vai informar dentro do processo a arguição da falsidade e qual foi o seu resultado. A falsidade deverá ser suscitada na contestação, na réplica, no prazo de 15 dias. Ah, tá, repetiu aqui. Eu acabei repetindo, pessoal. Bom, então é isso, tá? Incidente de falsidade, desculpa, tá no artigo 430 e é permitido, não só permitido, pessoal, como com certeza na vida prática de vocês no futuro, vocês vão utilizar com máxima certeza em alguma situação, tá? Tá lá no artigo 430. Prova testemunhal. A prova testemunhal está lá no artigo 442 do Código de Processo Civil e fala que a testemunha é sempre admissível, não dispondo a lei de modo diverso. Pessoal, antes, no CPC anterior, havia um artigo que era o artigo 401, salvo o melhor juiz, mas acho que era o 401 mesmo, e falava assim, que a prova testemunhal não poderá ser utilizada nos contratos acima de 10 salários mínimos. Então, ou seja, toda negociação que fosse superior a 10 salários mínimos não poderia ser provada por testemunha, mas somente por provas documentais, por contrato. Então, por exemplo, aqui no Mato Grosso acontece muito. E no São Paulo também acontece muito. Né? A região interior de São Paulo lá, acontece muitas negociações de compra e venda de gado verbal. O cara fala, olha, senhor João, separa para mim 100 cabeças de gado aí que amanhã depois eu vou comprar e me dá uns 30 dias que eu te pago. Opa, beleza. É comum. Desculpa, pessoal, a garganta aqui tá difícil. Então é comum no interior ocorrerem negociações em que as partes celebrem contratos verbais. É muito comum, inclusive de valores estratosféricos. Tá? Ocorreu situações aqui conosco de clientes que realizou uma grande quantidade de venda de sacas de soja sem nenhum contrato, porque já celebravam vários contratos durante muito tempo, então existia uma relação de confiança mútua, ok? E por esse motivo celebravam contratos sem qualquer documento, ok? Sem qualquer contrato que comprove. E aí você fala, professor, mas e se uma delas descumprir, como é que faz? Fica difícil, né? Fica mais difícil a comprovação. Mas é possível? É possível, mas dificulta um pouco mais. E aí, muitas vezes, a parte terá que se socorrer de uma testemunha, que talvez viu, ouviu ou participou dessa negociação. E ela, então, poderá comprovar ao magistrado, trazer, né, este convencimento ao magistrado que, de fato, aquilo aconteceu. Como nós bem sabemos, nós já estudamos isso anteriormente, dentro do processo é admitido 10 testemunhas por parte. Ok? Tem um limite de 10 testemunhas. Só que existe um segundo limite. Que segundo limite é esse? Somente poderá ser ouvido 3 testemunhas por cada fato. Então, ao total do processo por parte pode ser 10, mas sobre cada fato, somente 3. Ah, professor, o fato aqui é sobre o dano material, 3 testemunhas. Professor, o outro fato aqui é sobre o dano moral, 3 testemunhas. Professor, o outro fato aqui é sobre o dano estético, lucro cessante, tal. 3 testemunhas. Ok? Então, limite máximo 10 por processo, por cada parte, mas existe um segundo limite, que é um limite de 3 testemunhas por fato. Tá bom? Então, a testemunha, né, tradicionalmente é aquela testemunha que viu, né, que sabe tudo que aconteceu, que presenciou, né, não obrigatoriamente viu, mas ela pode ter sentido, pode ter ouvido, né? Por exemplo, uma testemunha que ouviu um disparo é uma testemunha, né? Ah, eu ouvi sim 2, 3 disparos de arma de fogo, ou eu ouvi sim a pessoa xingando, a pessoa denigrindo, a pessoa enfim, ofendendo a outra, ok? Ou eu senti um cheiro de gás, né, que foi
o causador da explosão, que foi o causador do incêndio. Tá? Então, isso são testemunhas que presenciaram, ouviram, sentiram, né? Ou até mesmo pelo paladar, determinada situação. Se eu comi um bolo, comi, o bolo estava estragado, estava ruim, você comeu, comi, ok, pelo paladar, né? Em via de regra, pessoal, nós temos que a testemunha presencial é aquela testemunha que viu, que realmente ouviu, viu, mas ela estava presente naquele momento, ela sabe exatamente como narrar os fatos ocorridos. Já existe a segunda figura de testemunha, que é a figura de referência, que ela não presenciou, ok, o fato, mas que ela chegou logo após, ou ela chegou depois, ou ela ouviu de um terceiro que presenciou, podendo, nesse caso, essa testemunha ser ouvida como testemunha indiciária, porque ela vai trazer indícios do que aconteceu. É óbvio que muitos magistrados não querem nem ouvir essa testemunha, porque ele fala, olha, se você não viu e não sabe, somente ouviu de um terceiro, quem me garante a veracidade dessas informações? Ok? Agora, não havendo nenhuma outra testemunha que tenha visto, e somente tenha essa como referência pelos indícios, daí, obviamente, o juiz terá que ouvir ela, né? Porque ela vai trazer os indícios para o juiz poder chegar a uma decisão sobre aquele caso. Ok? Tranquilos? Tá? Então, existe a testemunha referida, no qual o conhecimento, né, por meio de outra testemunha. Como eu disse, na maioria das vezes o juiz não permite que ele chame essa testemunha de curioso, né? É o famoso curioso, né? Só ficou sabendo porque outros terceiros, partes, quintos que contaram. E aí não tem a veracidade necessária, né? Não tem o conhecimento necessário para prestar um depoimento, né? Prestar a oitiva aí dentro do processo. Artigo 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. Então, são incapazes, olha lá. O interdito por enfermidade ou deficiência mental, né, aquela pessoa que é interditada mentalmente, né, ou por alguma doença grave, por exemplo, está no leito de UTI, né, então ela é incapaz, né, de realizar qualquer depoimento. O que por acometido por enfermidade ou retardamento mental ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as percepções. Então é a pessoa que viu tudo, mas na época ela estava sob um retardamento mental temporário. Nossa, professor, existe isso? Existe. Eu já presenciei uma situação dessa. Inclusive, é um colega nosso advogado que ele havia passado por uma situação muito estressante, inclusive por conta de estudo para concurso público. Ele causou não vou dizer um retardo, mas ele causou um problema psicológico mental muito grave. Tá? Inclusive, eu lembro que eu era criança na época, nós fomos em novenas, né, rezando e orando pela melhora dele. E com o tempo, graças a Deus, ele melhorou. Obviamente, toma hoje o medicamento, né, continua tomando medicamento, mas ele melhorou, tem uma vida, uma qualidade de vida boa, conversa normal, fala tudo. Mas ele realmente ficou um tempo, vamos assim dizer, offline. Ele ficou um tempo offline. Nesse tempo que ele ficou com essa doença, né, o depoimento dele não é válido, ok? O depoimento não é válido por quê? Porque à época ele era incapaz. Muito embora hoje ele advogue, um ótimo advogado, inclusive, mas nesse período que se ele testemunhou algo, ele não pode depor. Tá? Os que estiverem menos de 16 anos também não pode depor. O cego e o surdo, quando da ciência do fato depender dos sentidos que lhes faltam. Não precisava nem constar isso, né? Por razões óbvias, né? Vai colher o depoimento do cego se ele viu o acidente. Por favor, né? Então, questões óbvias, acho que nem precisava o legislador ter colocado isso, mas ficou bem claro que ele não pode testemunhar nada que ele tenha visto. Mas, obviamente, ele pode testemunhar algo que ele ouviu, né? E assim por diante. São impedidos de testemunhar, olha lá, o cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente em qualquer grau colateral até o terceiro grau.
ok? E o colateral até o terceiro grau. Até o terceiro grau, pessoal, entra tios e sobrinhos. Primos é quarto grau, então primo pode, tudo bem? Primo pode porque ele não é impedido, tá? Por consanguíneo, salvo, ou afinidade, salvo exigir o interesse público, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, né? Não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessário ao julgamento do mérito. Vamos imaginar que é uma ação pedindo o interdito de uma pessoa, né? Pedindo que seja tirado os direitos, né, de realizar negócios jurídicos. As testemunhas vão ser os próprios familiares, né, próprio esposo, mãe, pai. Então, nesses casos, eles podem sim ser ouvidos, tá? 2, é impedido em que a parte, o que é parte na causa. Então, ele é parte na causa e não pode ser ouvido como testemunha. Ele é impedido. 3, o que intervém em nome de outra parte, como tutor ou representante legal da pessoa jurídica, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes. Ok? Essas pessoas também são impedidas de testemunhar. E que são suspeitos, professor? São suspeitos. O inimigo da parte é o seu amigo íntimo. Então, se você comprovar que a parte é amigo íntima de outra, ele não pode depor no processo. Ah, professor, como que eu provo isso? Hoje, a melhor forma de você provar isso, mídias sociais, Facebook, Instagram. Muitas vezes, pessoal, antes de nós irmos para uma audiência, né, processo civil, até porque obrigatoriamente, como nós já estudamos lá em saneamento, é obrigado que a parte arrole o nome das testemunhas com antecedência. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o nome dessas testemunhas, vai colocar no Google, vai colocar no Facebook, vai colocar no Instagram e vai verificar se essa parte não é amiga íntima da parte do processo. Porque às vezes ele tem uma foto abraçada os dois lá numa pescaria. Meu compadre! Opa! O que você vai fazer? Vai dar print dessa tela e vai deixar guardadinho. Quando chegar lá na audiência, falar, excelência, fulano não pode ser ouvido, vou contraditar a testemunha. Você não vai contraditar antes dela ser ouvida, né? Ela vai entrar na sala, ela vai apresentar os documentos ao juiz, aí você, antes de iniciar o depoimento dela, só fala, excelência, nós vamos contraditar a testemunha. E aí o juiz vai falar, mas qual o fundamento, doutor? Você vai falar, excelência, o fundamento é na amizade íntima. Melhor que, doutor, está com a palavra. E aí você vai fazer um texto. Como bem sabemos, o ordenamento jurídico, com base no artigo 442, parágrafo 3º, não admite o depoimento da testemunha com amizade íntima, ok? Sendo esta suspeita, pois não há a imparcialidade necessária em seu depoimento. Desta forma, requer que seja contraditada, impedindo que seja colhido o seu depoimento, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade tão necessário no julgamento do processo. Legal? Tranquilo? Então você vai ter que fazer esse texto ali, oral, na hora da audiência, o juiz vai colocar em ato e aí ele já vai decidir. Ok? Obviamente, vai abrir o contraditório, vai abrir a possibilidade da parte contrária apresentar suas alegações e depois ele vai decidir. E é lógico, né? Vamos fundamentar com base no quê? Com base no print de Facebook, Instagram, a qual comprova os dois em uma pescaria e com um título denominado compadre. Né? Ficou bem claro aí, é uma amizade íntima. 2, que tiver interesse no litígio. Mais difícil de ser provado, né? Mas caso você prove que a parte tem interesse na demanda, ah, professor, como que eu provo isso? Muitas vezes até questionando a parte. Ó, você quer que alguém aqui ganhe? Você está torcendo para alguém? Tô torcendo para o autor, eu quero que ele ganhe. Você não pode torcer para ninguém, meu querido. Você tem interesse na demanda, então você não pode ser ouvido. Ok? Então, tomar esse cuidado. Parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas. Vamos imaginar que é uma situação em que a única pessoa que viu tudo que aconteceu era a esposa da parte. Ok? Ou era o seu amigo íntimo, ou era o seu filho. Nesta situação, o juiz ele pode, avaliando o caso em concreto, colher o depoimento dessa pessoa, mas não como testemunha, ok? Ele pode, às vezes, tirar esse caráter do crivo, né, de falar a verdade, sob pena de responder o crime de falsa testemunha, e ouvir essa pessoa
como um mero informante, ok? Então ele tira essa, porque, pessoal, quando a testemunha ela é ouvida, ela é obrigada a jurar a falar a verdade, sob pena de responder um crime de falso testemunho, ok? Mas o informante não. O informante ele vai ser ouvido para o juiz entender a ocorrência dos fatos, mas tirando essa obrigatoriedade, entre aspas, de falar a verdade, tá? Sob pena de responder o crime de falso testemunho. É óbvio que, por mais que ele não esteja juramentado, é necessário que sim, que ele fale a verdade para que o juiz entenda o que verdadeiramente aconteceu no processo. Tá? Olha lá, os depoimentos referidos no parágrafo 4º serão prestados independentemente de compromisso. Olha aí, eu acabei de falar para vocês, não tem um compromisso, né? O juiz lhe atribuirá o valor que possa merecer. Então ele vai sopesar se realmente esse depoimento foi importante ou não para o processo. Artigo 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada no dia, da hora, do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juiz. Pessoal, isso aqui é uma das mudanças do novo CPC. Você arrola o nome das testemunhas lá, quando o juiz faz o saneamento, mas é o seu dever, né, como advogado, intimar as testemunhas. Então, se eu arrolei a Juliana e o Paulo e o Marcelo como minha testemunha, eu vou fazer uma carta convite aqui no meu escritório, tudo bem? E vou levar essa carta convite lá para o Paulo, para a Juliana e para o Marcelo assinar. E eu vou falar, olha, vocês precisam estar presentes no dia tal, a tal dia, assim, assim, assado, ok? Ok. Eles vão assinar essa carta convite ciente, e eu vou pegar essa carta convite e vou juntar no processo. Eu tenho que juntar essa carta convite com, no mínimo, 3 dias de antecedência da data da audiência. Ok? Tranquilos? Se eu juntei essa carta convite e a testemunha não comparecer à audiência, eu posso pedir a redesignação da audiência, pedindo para que o juiz intime essa testemunha faltante para que ela venha sob pena de medida coercitiva. Ou seja, se ela não vir exatamente como esperado, o juiz poderá determinar que a polícia vá até a casa dela trazer essa testemunha para a próxima audiência. Tá? Então, ou seja, hoje é bem claro que quem tem que intimar a testemunha da audiência são as partes e não mais o juízo. Então tem que tomar muito cuidado com relação a essa alteração. Tá? A intimação será feita via judicial quando? Então veja, em caráter excepcional, né? For frustrada a intimação prevista no parágrafo 1º, né? Tentamos intimar, a parte não quis receber ou se negou, vou ter que provar isso. Ou, olha lá, sua necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juízo, figurar no rol de testemunha servidor público ou militar, hipótese em que o juiz requisitará o chefe ou repartição ou comando do corpo em que serviu. Eu quero que seja ouvido um policial militar. Então, eu vou pedir para que o juiz oficie o comando lá da polícia militar para que este policial venha. 4. A testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou Defensoria. Então, a Defensoria e o Ministério Público não têm obrigação de realizar essa carta convite, somente as partes. 5. A testemunha for uma daquelas previstas no artigo 454. Pessoal, presidente da República, governador, tal, enfim, entidades de pessoas de representatividade, né, pública. Parágrafo 5º. A testemunha que, intimada no parágrafo, na forma do parágrafo 1º ou do 4º, deixar de comparecer sem um motivo justificado, será conduzida, olha aí, ó, será conduzida e responderá pelas despesas do seu adiamento. Então, a audiência vai ser adiada, vai ser redesignada, e a testemunha, então, vai ser intimada a obrigatoriamente vir no dia tal, sob pena de condução. A polícia militar vai lá buscar o cara. Beleza? Prova pericial. A prova pericial consiste em quê? Em exame, vistoria ou avaliação. Então, o que é uma prova pericial? É aquela prova em que o juiz vai nomear o perito, quem nomeia é o juiz, não as partes, tá? O juiz, ele é sempre uma pessoa de confiança, o perito é sempre uma pessoa de confiança do juízo. É o juiz que tem confiança daquele determinado perito e vai, então, chamar ele ao processo para realizar um exame, uma vistoria ou uma avaliação.
Ah, professor, tem diferença entre exame, vistoria e avaliação? Tem. O exame é a perícia que tem como objeto bens móveis, pessoas, coisas, semoventes. O que são semoventes? Animais, né? Gado e tal. Como uma obra de arte, documentos, livros, exame de DNA, entre outros. Tá? Isso é o exame. Já a vistoria é a perícia realizada em bens imóveis. Isso é a vistoria. Ele vai lá fazer a vistoria do imóvel, para saber a localização, o estado que se encontra e assim por diante. E a avaliação, por fim, é a perícia que tem como objeto a aferição de valor de um determinado bem. Então, o juiz vai falar, oficial de justiça, avalie qual o valor de mercado do bem imóvel, qual é o valor de mercado do veículo tal, qual é o valor de mercado do trator tal. Tudo isso, pessoal, é exame pericial. Tudo isso é prova pericial. Tudo bem? Que pode ser, como disse vocês, um exame, que ele vai fazer uma análise detalhada, pode ser uma vistoria para ele certificar o estado em que se encontra e assim por diante, e as suas condições, ou pode ser ainda uma avaliação em que ele vai dizer o quanto efetivamente vale cada um desses bens. E aí a doutrina traz uma quarta espécie, dizendo o arbitramento. Tudo bem? Que ele fala o seguinte, que consiste na situação em que o oficial de justiça vai realizar uma estimativa daquele valor de serviço ou indenizatório. Então, vamos supor que a parte perde uma indenização com relação aos danos X causados, e aí o juiz pode, então, pedir para que o perito arbitre qual seria o valor correto, né, para uma indenização ou para a prestação daquele serviço. Tá bom? Então, teríamos aí um quarto elemento chamado arbitramento. Inspeção judicial. Pessoal, a inspeção judicial está lá no artigo 481 e nos traz o seguinte: o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interesse a decisão da causa. Pessoal, sem sombra de dúvidas, vou passar aqui, tá? Aqui está falando os artigos, ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido, né, por um ou mais peritos. O juiz irá ao local onde se encontra a pessoa ou a coisa, né, quando julgar necessário para melhor verificação e interpretação dos fatos. 2, quando a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades. 3, determinar a reconstituição dos fatos. Parágrafo único. As partes têm sempre direito a assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Pessoal, lembra que eu falei para vocês, lá na nossa aula sobre teoria geral da prova, que a teoria geral da prova se funda num princípio chamado direito fundamental à prova. Né? O direito fundamental vem lá da contraditório, ampla defesa, direito de ação, devido processo legal, Estado de direito e dignidade da pessoa humana. Tudo isso embasa o direito da prova. E um dos pilares é que as partes poderão sempre, a qualquer tempo, assistir todas as provas, acompanhar todas as provas. E quando não é possível que eles acompanhem, pode ser determinado que um perito acompanhe. Tudo bem? Tranquilos, tá? Então, um dos direitos fundamentais é este, a garantia de que as partes participem da realização da prova, e da inspeção judicial não é diferente. Pessoal, o que é a inspeção judicial? É muito simples. O juiz vai pessoalmente no lugar, no local, para certificar com seus olhos o que efetivamente aconteceu ou está acontecendo. Sem sombra de dúvidas, pessoal, é a melhor prova que pode ser utilizada dentro do processo. Só que, além de ser a melhor, também é a mais difícil de acontecer na prática. Por quê? Porque, veja, pessoal, em razão do grande número de processos, demandas, em razão também da necessidade de outros fatores para que o juiz realize esse ato, isso não acontece com uma certa frequência. Então, é necessário, por exemplo, que o juiz
chame uma determinada viatura militar para que acompanhe ele, né, para a sua segurança. É necessário que chame alguns servidores do seu gabinete, talvez oficiais de justiça, para que também acompanhem. Então, demanda de uma grande estrutura para que isso ocorra. E outra coisa, ele tem que ter agenda para isso, né? Que vamos imaginar que ele quer realizar uma inspeção judicial sobre uma disputa de terra, ok? As partes estão discutindo a reintegração de posse de uma terra. Ele quer ir lá pessoalmente verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Quem são as partes? Onde essa fazenda se encontra? Quem são os vizinhos? Ok? Ele pode ir lá e conversar com todo mundo. Sabe onde acontece muito isso, né? Além das demandas de terra? Conflito agrário. Conflito agrário direto. Você pega o processo, você vai olhar lá, teve inspeção judicial. Ok? Vamos chamar movimento de sem terra, fulano de Nova Guarita. Está reivindicando a propriedade de tantos hectares de terra lá em Nova Guarita. O juiz ele vai lá pessoalmente para verificar que confronto é esse, que conflito é esse, quem são as partes envolvidas, se realmente essa terra está dando a função social que é destinada, que é obrigada, ok? Então o juiz ele vai avaliar tudo isso indo pessoalmente ao lugar. Então é muito legal esta possibilidade, inclusive também é utilizada, né, dentro da Justiça do Trabalho. Já vi situações em que ocorreu a inspeção judicial em que as partes travaram uma grande discussão dentro do processo sobre o uso ou não dos equipamentos GPI pela empresa, pelos funcionários da empresa. A empresa, obviamente, alegava que sim, que ocorria o uso devido, o processo não era meu, tá? Estava somente assistindo. E o funcionário disse que não, que ninguém lá usa. A juíza, inclusive acho que era a doutora Fernanda Laluce Braga, suspendeu a audiência e determinou a inspeção judicial em ato. E foram pessoalmente na empresa certificar se realmente os funcionários estavam ou não usando os EPIs, equipamentos de proteção individual. Então, veja, é uma ótima ferramenta para o juiz saber realmente a verdade. Só que a dificuldade é tempo e custo, né? Para que isso aconteça. Tá bom? Audiência de instrução. Pessoal, a audiência de instrução, então, eu vou deixar para a nossa próxima aula, que eu vou iniciar agora, tá? Fique online aí, mais 30 minutinhos, nós finalizamos a nossa matéria hoje, tá bom? Vou mandar o link para vocês aí.